Graças e paz, irmãos. Quantos têm sido abençoados por essas palavras de fé esses dias? Amém? Hoje nós vamos dar mais um passo para dentro do poder de Deus. Deus espera que você viva no Espírito dEle. Deus espera que você viva e ande no Espírito dEle. Nós não somos uma igreja convencional. Nós somos uma missão de serviço para o corpo de Cristo. Nós somos uma missão interdenominacional. Nós não somos uma denominação ouvir e crer. Tem várias igrejas ligadas conosco que não tem o nome ouvir e crer. Tem o seu próprio nome, mas é ligado pelo princípio da paternidade, na visão de vida no Espírito. Amém? E eu queria novamente dizer que eu estou pastoreando hoje um grupo muito precioso no WhatsApp. Eu descobri que eu atinjo mais pessoas quieto na minha casa do que viajando. Mas assim, muito mais, não é pouco não, é muito mais. Eu atinjo muito mais pessoas. Mas quando o Senhor me mandar ir, eu irei. Então, se você quer ser pastoreado, se você quer entrar debaixo dessa paternidade, todo dia eu solto um devocional, todo dia eu coloco palavras nas minhas listas de transmissão. Se você quiser entrar na minha lista de transmissão, meu telefone é 629 8223 1222. Repetindo, 629 8223 1222. Você só manda um WhatsApp dizendo: pastor, eu quero ser seu filho na fé. Eu quero andar debaixo do seu espírito. Amém? Ah, eu tenho que sair da minha igreja? Não sei. Ah, eu tenho que ficar? Não sei. Você vai aprender a ter um relacionamento com Deus que funciona para você. E esse relacionamento vai te levar a ser guiado, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Amém? Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? A missão desse ministério é levantar uma geração guiada pelo Espírito. Essa é a missão desse ministério. É levantar uma geração que ficou surda para a voz do homem e abriu seus ouvidos para a voz do céu. Ontem nós vimos que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, a primeira coisa que aconteceu, eles ouviram um som, como de um vento impetuoso. Não ventou lá, o cabelo das mulheres ficou igual, não teve uma ventania. Mas eles escutaram a ventania que estava no céu. Porque Jesus estava soprando o Espírito Santo na terra. Amém? Então eu quero muito pastorear você, ser seu pai na fé, se você quiser. Eu lanço meu manto sobre você como Elias lançou sobre Eliseu. Vamos caminhar juntos. Você vai ver que eu sou uma pessoa muito simples, muito acessível. E o meu único objetivo é servir você no seu relacionamento com Deus. Amém? Eu queria até mudar o nome. Chega de ministério ouvir e crer, missão ouvir e crer. Missão ouvir e crer, uma missão interdenominacional, sem placa, sem institucionalismo, para que todas as pessoas se sintam livres para estar conosco, sem nenhuma barreira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir Marcos capítulo 11 e continuar meditando. Ontem a palavra foi muito forte e nós vamos continuar a palavra de ontem. Quarta, nós ministramos sobre as 3 dimensões da fé. A fé que seca a árvore, a fé que sobe o monte e a fé que se ergue e lança-te no mar. Amém? 3 dimensões de fé: átrio, santo lugar e santíssimo lugar.
Tudo aquilo em nós que não é frutífero morre. Tudo aquilo em nós que nos mantém na terra desaparece. A gente vive uma vida celestial. Mas o que nós vamos mesmo é conhecer as profundezas de Deus, pelo Espírito. Amém? Deus nos deu uma linguagem sobrenatural para isso. Deus nos deu um veículo. Deus nos deu um submarino mais do que nuclear, para que nós possamos ir fundo nas suas águas e aprendermos tamanha simplicidade que é esse Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que pensa que é verdade. Pistel é a palavra crer, pensar que é verdade. Amém? Vamos continuar. Ontem nós falamos sobre você enfrentar um problema acreditando que ele já está resolvido. Amém? Ontem nós aprendemos que para que você viva a fé, a primeira lei espiritual é olhar para o natural desnaturalizado. É olhar para o natural vendo o invisível sobre ele, pela fé. Por quê? A palavra que Deus te deu formou no seu espírito uma imagem. E essa é a imagem real de todas as coisas. A imagem real. A luz me dá a imagem desse salão tão lindo. Mas a revelação me dá a imagem do que Deus vai fazer com que eu viva pela fé. Amém? Então, diga comigo, eu preciso enfrentar os problemas com a consciência do feito. Segundo princípio, vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Repita bem forte comigo, crê que se fará o que diz. Aí está escrito assim, assim será com ele. Então aqui tem uma equação muito simples. Se eu falar com alguma coisa e eu crer que o que eu falar acontecerá, acontecerá. Então o grande problema daqueles que creem, porque é impossível você negar a fé quando Deus fala com você. Vou repetir isso. Se você puder escrever, seria muito bom. É impossível você negar a fé quando você ouve a voz de Deus. Mesmo que a sua cabeça esteja bagunçada, mesmo que as suas emoções estejam agitadas, quando você tem uma palavra, ali mora a sua convicção. Então não é uma questão de você estar todo tomado de fé, tremendo pela fé. Graça e paz, filhão, come here. Tudo não é uma questão, filho, pode sentar aqui, pode ser aqui. Rapaz, amei essa Bíblia, deixa eu ver. Uau! Uau! Que legal! Tem até os hinos da harpa. Glória a Deus. Amei. Então, ontem nós estamos continuando a palavra de quarta e de domingo. Então, ontem nós aprendemos que você não enfrenta um problema pensando que ele vai se resolver. Quando você pensa assim, vai se resolver, você está na incredulidade. Quando você pensa assim, está feito, você está na fé. Agora, como você incorpora isso de maneira que o invisível se manifeste? Porque
quando Deus fala comigo, eu tenho a consciência da fé. Eu não posso negar isso. Eu posso até falar que eu não tenho, mas eu estou mentindo para mim mesmo, porque lá dentro tem uma luz brilhando. Eu posso até falar, não sei se eu creio, mas lá dentro eu sei que eu creio, porque o falar de Deus acende a lâmpada. O falar de Deus acende a convicção. Repita isso comigo, o falar de Deus acende a lâmpada, acende a convicção. Então, quando Deus fala, a fé se estabelece e você não tem como negar isso. Porém, Ele espera que você trabalhe com a fé. Deus espera que você pegue a substância que Ele te deu ao falar e você trabalhe com isso. Na verdade, o único trabalho que Deus reconhece na terra dos seus filhos são aqueles trabalhos que nós temos com a manipulação do conteúdo espiritual que foi transmitido para o nosso espírito. O único trabalho que Deus reconhece é você ir para o laboratório do Espírito Santo e ficar lá experimentando aquela palavra, através de, número um comportamento. Você muda a sua atitude e age segundo a palavra. Mesmo que não esteja acontecendo nada, você tem uma ação profética. Segundo lugar, você muda o seu pensamento. Você decide, eu não vou pensar mais que eu sou enfermo, porque a Bíblia diz que Jesus levou minhas doenças. Eu vou pensar que eu estou curado. Você adquire uma nova mentalidade. Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, esse texto é muito radical. É muito radical. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, eu posso transformar qualquer coisa em mim se a minha mente mudar. O limite da expansão do meu espírito não está em Deus, está em o quanto eu permito que a minha mente mude. Quando o profeta disse, alarga o espaço da tua habitação, estenda o todo, finca as estacas, ele está dizendo o seguinte, pare de pensar nesse limite aqui, que não está errado. Que bom que você pensa assim, em participar da igreja, em ser ofertante, dizimista. Que bom que você louva a Deus, adora. Mas assim, eu quero tirar eu quero tirar esse limite e eu quero expandir sua mente espiritual. Eu quero expandir o seu espírito. Eu quero que você tenha um novo entendimento das coisas. Então não é que você é melhor de quem não viu o que você viu. É que você viu algo a tal ponto que o seu espírito fez assim, ó. Você expandiu além das fronteiras da religiosidade. Expandindo além das fronteiras da religiosidade. Levanta sua mão e diga, eu posso expandir. E devo, além das fronteiras da religiosidade. Então, primeiro, eu mudo o meu comportamento. Eu tenho uma atitude que recebe a palavra. Segundo, eu mudo a minha mentalidade. Eu alargo as minhas fronteiras. Minha mente determina até onde eu vou. Não é o meu espírito, porque o meu espírito está pronto. Pelo meu espírito, Jesus volta hoje. Pelo meu espírito, o avivamento chega hoje. O que falta do meu espírito para o avivamento? Nada. Falta da minha alma. Então eu preciso conquistar minha alma. Eu preciso ganhar minha alma. O que falta para minha família inteira se converter? No meu espírito? Nada. Mas na minha mente, quando eu vejo um parente, um ente querido, um filho, uma filha, alguém no mundo, eu corro o risco de acreditar que aquilo é verdade. E aquilo não é verdade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então eu tenho a palavra
para que ela seja transformada de água em vinho, e como vinho produz uma substância de mudança na minha consciência. E aí eu mudo a minha atitude, mudo minha mente, agora preste atenção, mudo o meu falar. Aqui Jesus nem tocou na questão da atitude, como por exemplo ele tocou quando ele curou os 10 leprosos que clamaram para ele. Jesus disse: vão a um sacerdote e façam a oferta que é referida aos leprosos fazerem. Diz assim: indo eles foram curados. Então ali a gente vê comportamento. Quando Jesus passou lodo no olho do cego, Jesus falou: vai no tanque de Siloé e se lava. A Bíblia diz que ele foi, se lavou e voltou vendo. Comportamento. Aqui Jesus não está falando de comportamento. Aqui Jesus está falando assim: fale. Fale. Mas o que eu falo? Fale o que você crê. Encontre o seu espírito escondido nessa bagunça chamada alma, nessa bagunça chamada carne, nessa bagunça chamada doutrinas e teologias. Ache o seu espírito e você vai encontrar o que dizer. Pastor, como que eu posso encontrar o meu espírito? Essa pergunta foi interessante. Como que eu posso contactar o meu espírito? Porque o Espírito de Deus eu sei, é orando, adorando, louvando, né? Quando eu louvo, quando eu oro, quando eu toco no Espírito de Deus. Mas como que eu acho o meu espírito? Porque eu tenho um espírito. Você acha o seu espírito na sua fé. Naquela palavra que Deus te deu, reside o seu espírito. Você pode ter abandonado aquela palavra, mas o seu espírito está lá firme. Você pode ter desistido, mas o seu espírito está lá firme. Você pode ter esquecido até do que Deus te prometeu, mas quem fez a promessa é fiel. Se você perguntar: Deus, onde o Senhor está nisso tudo? Deus, que bagunça é essa? Meu mundo virou de perna para o ar, cadê o Senhor? Ele vai te dizer: eu estou na palavra que eu te dei. Então você não vai encontrar o seu espírito arrepiando, você não vai encontrar o seu espírito chorando. Ai, hoje eu encontrei meu espírito, eu chorei tanto. Isso é emoção, gente, isso é emoção, o que não está errado. Não estou aqui condenando o choro. É bom chorar na presença de Deus. Nos lava, nos alivia, amém? Mas não é nas lágrimas que você acha o seu espírito, é na fé. Repita assim comigo: se eu relembrar o que Deus falou comigo, vou encontrar minha convicção. Na minha convicção, vou encontrar a rocha. E ali eu achei o meu espírito. Achando o seu espírito, você encontra o que Deus falou com você. E é o que você deve falar. Pastor, mas eu devo, como que é? Deus falou assim e eu repito? Não, não é vãs repetições. O que Deus falou é uma fonte que te inspira a falar. Você é o poeta inspirado pelo Espírito que flui em você. Você é aquele que poetiza por inspiração. Então você não precisa preocupar. O que eu vou confessar? Ache a fé e começa a falar. Se Deus te disse: olha filho, eu te dei um carro, você não vai andar a pé mais. Aí você sai falando: eu te dei um carro, você não vai andar a pé mais. Eu te dei um carro, você não vai andar a pé mais. Você pode fazer isso, mas fica meio estranho. O que você diz? Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um carro e eu não vou andar a pé mais. Ou seja, você se inspirou na fé para confessar a palavra.
Não é ficar repetindo versículos mentalmente. É se inspirar no que você acredita e deixar a sua alma criativa formular as palavras de fé que fluem da sua boca. Minha língua, diz o salmista, é como uma pena de um escritor. Então, eu estou cheio de fé. Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo. Formou um quebra-cabeça, eu já tenho a imagem, eu sei o que é, e em cima dessa imagem, eu vou declarar a palavra todo dia. Eu vou falar a palavra todo dia. Eu vou profetizar sobre o vale de ossos secos. E eu vou dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E daqui a pouco, porque sempre que você fala o que Deus te disse, o reino espiritual reage. Sempre que você fala o que Deus te disse, o reino invisível reage. O reino invisível não tem reverberação para a alma, mas tem reverberação para o espírito. Nada ecoa no reino invisível quando brota na carne, mas quando brota do espírito, bate lá e volta. Você já viu o seu eco num lago, assim, um lago bem grande, com uma floresta? Aí você diz: oh! Aí passou um pouquinho, você escuta do outro lado: oh, 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 oh. Quem já viu? É tremendo isso, né? Oh, 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 oh. Você escuta seu eco. O reino do Espírito, onde tudo já está feito, reverbera o seu trabalho com a fé, falando a palavra de Deus. Como é que eu vou receber minha cura? Falando a palavra de Deus. Conte para o seu corpo que você está curado. O seu corpo, apesar de ser uma máquina extraordinária, ele é burro quanto às coisas do Espírito. Apesar do seu corpo estar longe de ser completamente conhecido pelos maiores cientistas da saúde, ele é burro para as coisas do reino espiritual. Então você precisa falar com as suas células. Você precisa falar com o seu corpo. A física quântica já provou isso, irmãos. Quando a gente fala, a agitação das moléculas muda. Física quântica. Isso aqui não é nem espiritual, é científico. Se você tirar a incredulidade da sua boca e colocar fé na sua boca, outra vibração vai entrar na sua vida. Agora, quando isso vem da fé, então não é uma vibração da alma, é um fluir do Espírito, é criativo, é poderoso, põe o diabo para correr. A confissão da palavra põe o diabo para correr. Quando você começa a instruir o seu corpo, dizer: corpo, eu quero te dizer que você não tem esse tumor. Corpo, eu quero te dizer que você não tem essa disfunção digestiva. Eu quero te dizer que você produz enzimas, que você produz hormônios, que você produz tudo o que eu preciso para ter uma saúde perfeita. Corpo, eu estou falando com você. Todos os seus átomos físicos que formam o seu corpo reagem à sua fala, porque você foi criado para ser controlado pelo que você diz. Você foi criado para ser controlado pelo que você diz. Portanto, a palavra de Deus diz: seja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar, porque palavras são sementes. Repita isso 3 vezes. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: quantas vezes você está disposto a declarar uma verdade, até que você veja essa verdade?
Quanto tempo você está disposto a manter suas mãos levantadas, agradecendo pelo invisível? Irmãos, Josué começou acreditando que aqueles gigantes eram pão. Josué e Caleb disseram: eia, subamos e conquistemos. Os outros 10 espias viram o contrário. Nós somos como gafanhotos. Aí Deus falou assim para Moisés: assim como eles falaram aos meus ouvidos, assim eu farei com eles. Então não é essa fala aqui da igreja domingo à noite, é a fala que você diz o tempo todo. É o que sai da sua boca o tempo todo, porque o que sai da sua boca o tempo todo é o que enche o seu coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Enche a sua boca do que Deus encheu o seu espírito. Encha a sua boca do que Deus encheu o seu espírito. Quando Deus falou, Ele encheu o seu espírito. Quando você fala, você enche o mundo físico com o poder da criação. E quem é o poder criativo? O mesmo que foi o poder de Deus. Quando Ele disse: haja luz, o Espírito Santo trouxe a luz. Então o Espírito Santo só está aguardando que você pare de murmurar. Para de reclamar da sua esposa. Para de reclamar do seu marido. Para de reclamar dos seus filhos. Pare de plantar praga nas pessoas. Pare de decretar a vitória e 10 minutos depois desdecretar. Porque você é um rei. O que um rei fala é decreto. Oh Deus, obrigado porque eu sou curado. Daqui a pouco, ai, não aguento mais, acho que eu vou morrer com esse negócio. Espera aí, você está curado ou você vai morrer? Decide. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Aí você está conversando com um amigo, na rua, na fila do banco. Cara, eu estou num aperto. O negócio está feio. Espera aí, para Deus, você estava profetizando. Para um homem, você está se afundando. O mundo espiritual fica confuso com uma pessoa assim. Os anjos não sabem o que fazem. Porque eles pegam a sua palavra, sobem na escada para o céu, daqui a pouco tem um demônio roubando deles o negócio. Tem um demônio roubando de você o negócio. Porque quando você fala em incredulidade, você libera demônios. Mas quando você fala fé, você libera o Espírito Santo. Então aqui Jesus disse: se alguém disser a este monte. Jesus nos ensinou pouco atrás que uma figueira tem ouvidos, e aqui Ele está ensinando que um monte tem ouvidos. A criação ouve a palavra de um profeta. A criação ouve a palavra profética. E o que é a palavra profética? É você reverberar o que chicoteou no seu espírito. Deus pegou o chicote da verdade, rasgou seu espírito. E aí você, shakataramandara, aleluia, Jesus, é assim, é assim. Muitas vezes, por causa da profundidade da incredulidade, ouça isso, Deus vai te levar a passar mais tempo confessando a palavra. Não é porque se você ficar 3 horas falando, Deus vai ouvir. Não é isso. É que a incredulidade está tão enraizada que vai gastar um tempo. Você gastou 25 anos para ser quem você é. 30 anos, 40 anos, 45 anos.
para ser quem você é. E agora você vai recriar o seu mundo e você fala, aprendi a confessar a palavra. Aí você declara a palavra, parece que nada acontece. Calma. Eu não estou ensinando aqui magia para vocês. Eu não estou ensinando magia. Eu não estou ensinando mandinga. Eu não estou ensinando uma moda evangélica. Eu estou te ensinando a renovar sua mente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista está falando com ele mesmo. Glória a Deus. Fiz calar a minha alma, como criança desmamada no peito da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Agora, existe um ponto aqui. Quando nós estamos sendo muito atribulados, e nossas emoções estão debaixo de ataques fortíssimos, de espíritos malignos, monstros espirituais que têm uma mente satânica, seres que são treinados a derrubar pessoas há milênios. Muitas vezes o negativo oprime tanto a emoção que você sente que não tem força para confessar a palavra. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade. Por mais que você esteja se sentindo mal, você pode se erguer, pular o muro da alma negativa e dizer o que Deus diz. Às vezes a emoção está tão atacada que você não consegue falar, eu estou curado. Você só consegue sentir dor. Diagnóstico médico deu tudo o contrário. Depois de um mês que você está confessando a palavra, aí bate o desânimo, bate a frustração, aquele sentimento de derrota. A fé funciona para o pastor Heber, a fé funciona para o Dave Robertson, a fé funciona para aquele irmão, para aquela irmã. Não vai funcionar para mim, querido. Nesses momentos de vulnerabilidade, o Senhor te diz, é aí que você precisa se agarrar na espada. Levantar a espada e fincar ela no chão, com toda a sua força, e se agarrar na espada enquanto o furacão passa. Segura a espada, o furacão está passando, tudo está rodando, o furacão está levando tudo, mas quem segurar a espada não será levado. Finca a espada e segura. E decide, eu não concordo com as circunstâncias, porque não foi isso que Deus falou comigo. Pai, eu te louvo por isso e por aquilo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tu és o meu provedor. Eu sou mais do que vencedor. Tu és o Deus que provê tudo para mim. Nada me falta. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão, mesmo levando em conta o seu próprio corpo amortecido, não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém. Se fortalece aí agora. Se fortalece aí, meu irmão. Fica mais forte, irmão. Quando você levanta um trono de louvor no meio da guerra, os demônios param. Quando você levanta um trono de louvor no meio do pior combate, os principados se assustam. Porque os principados e as potestades, eles vivem em trevas profundas. Então não pense você que eles têm revelação que você tem. Eles não têm. Então eles não conseguem entender uma pessoa passando esse nível de sofrimento
e entrando nesse nível de adoração. Eles não entendem. Eles não conseguem entender. Alguém pegou uma faca bem afiada e cortou você. Alguém que estou falando, ser humano. Alguém pegou a faca, enfiou lá na sua clavícula e veio descendo assim até na sua perna. E você está com um rasgo no corpo e está sangrando. E está doendo. E está doendo. Porque é alguém que você amou. É alguém que você investiu. É alguém que você se entregou. É alguém que você acreditou. É alguém que você se deu. E de repente essa pessoa passou uma faca. E você não pode negar a dor na sua alma. Mas eu quero te dizer uma palavra: nenhuma dor emocional é maior do que a regeneração do Espírito. Nenhuma dor emocional é maior do que o poder regenerativo que nós recebemos todo dia do Espírito. Paulo disse: ainda que o meu corpo, o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todo dia. Aleluia! Ainda que o meu homem exterior se corrompa. Queridos, vamos falar a verdade. Tem pancada que dói, né? Você andou com a pessoa, você dormiu no mesmo quarto, um pagou a conta do outro, um socorreu o outro. De repente a pessoa se torna outra coisa. Eu estou dizendo outra coisa porque eu nem diria outra pessoa, ela se torna outra coisa. Ela se torna irreconhecível. Você abre o WhatsApp e descobre que ela te bloqueou. Ela te bloqueou. Ou seja, não quero contato contigo. Mas você amou tanto. Mas a Bíblia diz assim: a quem muito amou, muito se perdoou. Se você de fato amou, você perdoa. E é o perdão que atrai o poder regenerativo que vem do Espírito. É o perdão que atrai o poder regenerativo que vem do Espírito. Olha o versículo 24. Versículo 24. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes criando as coisas no Espírito, quando estiverem gerando no Espírito, ou seja, orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. Olha como perdão tem a ver com a fé. Olha como perdão tem a ver com a minha comunhão com meu Pai. Olha como o perdão rege a minha saúde espiritual. Olha como o perdão rege o trono no qual eu decidi sentar e entronizar o Senhor com louvores. Porque não adianta eu ficar adorando a Deus que eu não vejo, se eu odeio meu irmão que eu vejo. É na proporção que eu te amo, que eu amo a Deus, nem 1 centímetro a mais. Eu não amo a Deus mais do que eu te amo. Você é o meu termômetro divino, não as minhas emoções, o que eu sinto por Jesus. Ai, o que eu sinto por Jesus. Deus não usa esse termômetro. Deus usa o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus primos, seu patrão, seus funcionários. Deus usa o pastor, a pastora, o seu pai na fé. Deus usa pessoas para que você conheça o quanto você o ama. Ele diz assim: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém,
perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos libere, vos perdoe. Perdoar para Deus e liberar a bênção é a mesma coisa. Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoado estão os teus pecados. Espera aí, o pessoal abriu o telhado da casa, a casa estava lotada de gente, 4 homens desceram o homem no meio de todo mundo, e Jesus virou para um paralítico e disse: perdoados estão os seus pecados. Agora eu te pergunto, ele foi ali buscar perdão ou cura? Por que Jesus perdoou os pecados dele? Porque para Deus é a mesma coisa. Se Deus te perdoa, você está curado. Se Deus te perdoa, você é próspero. Se Deus te perdoa, você está liberto. Se Deus te perdoa, você é abençoado. Tudo está atrelado ao fato: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso, fulana, eu te perdoo. Beltrana, eu te perdoo. Fulano, eu te perdoo. Puxa, eu desejo o bem dos meus inimigos. Eu oro pelos meus inimigos. Eu profetizo sobre eles, porque eu creio que o que eu peço eu já recebi. Então por que eu vou reter o perdão? Agora pensa no que eu falei. Eu creio que eu já recebi o que eu peço. Então por que eu vou reter o perdão? Pastor, eu não entendi, vou repetir. Eu creio que o que eu peço, Deus já me deu. Então eu sou suprido. A faca passou, mas o perdão regenerou. Por que eu vou reter se eu tenho tudo? Então quando você retém o perdão, você estraga o funcionamento da sua fé. Quando você retém o perdão, você desotimiza a sua fé. Perdoar é otimizar a fé. Perdoar é desfragmentar a alma. Começa a perdoar, querido. Pastor, tem 13 anos, aquele cara pegou 10 mil reais comigo e não pagou. Perdoa. Não, vou levar ele na justiça. Por que você vai levar alguém na justiça se você é a justiça de Deus? Você não leva ninguém na justiça. Você recebe de graça a justiça de Deus. E tudo acontece para você. Você não é da terra, você é do céu. Você não é da terra, você é do céu. Você tem outra mentalidade, você tem outro comportamento. Você é mergulhado nessa linguagem sobrenatural que ativa a mente de Cristo em você, ativa o comportamento de fé em você, ativa a mentalidade de fé em você, ativa a confissão da palavra, e as coisas são recriadas, transferidas do mundo invisível para o mundo visível. Você é um transformador celestial do que é espiritual para o físico, e aí o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Meu Deus, eu afiei muito bem a faca, eu preparei a faca, era para matar. Eu passei a faca, eu estou vendo ela se regenerar na minha frente, sorrindo para mim. O que é isso? O poder do perdão. Diga comigo mais forte que você puder: perdoar é absorver a cura que está no meu espírito e derramar na minha ferida.
Diga, e ser regenerado. Irmãos, eu creio tanto nessa palavra, que às vezes eu sou bobinho. Deixa eu confessar algo para vocês aqui. Eu creio tanto nessa palavra, que às vezes eu faço coisas que as pessoas pensam, ou que eu sou louco. As pessoas pensam que eu sou desequilibrado. As pessoas pensam que eu sou fanático. Porque como ele pode dar esse sorriso para mim e me abraçar com tanta força depois do que eu fiz com ele? Como que ele pode pegar o telefone e cantar parabéns para mim no dia do meu aniversário, sendo a víbora que eu sou na vida dele? Eu sou essa pessoa. Eu pego o WhatsApp da víbora e eu canto para ela: Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Mr. Aí eu falo o nome da pessoa: Happy birthday to you. Assim, mas eu não faço porque eu aprendi a fazer, eu faço porque eu sou. Eu me tornei perdão. Não tem como a amargura me vencer. Não tem como o ressentimento me vencer. Não tem como a animosidade me vencer. Eu escolho Jesus. E Jesus já sofreu a penalidade do que aquela pessoa fez comigo. Então não perdoar é cometer um crime. Não perdoar é cobrar uma dívida 2 vezes. Não perdoar é dizer para quem Jesus morreu por ele: olha, o sacrifício dele não valeu nada, você me deve. Por isso que Paulo falou que na igreja tinha enfermos, doentes e não poucos que dormem. Contenda entre irmãos. Irmão, saia da contenda, anda na paz. Levanta a sua mão bem alto e diga assim: eu sou da paz. Perdoar é o meu estilo de vida. É interessante que Jesus seca a árvore, fala do monte, fala do mar. Jesus diz assim: por isso vos digo que ele diz assim: e quando estiverdes orando, olha a expressão, olha a conjugação das palavras. Quando estiverdes orando, não é quando você orar, quando você orou, quando você orará. Aqui diz que você é uma pessoa que ora. Aqui diz que você é uma pessoa que anda em oração. Faz assim com a mão, diga comigo: hora após hora. Recalabachocotoroburondo rebadarabará. Dirigindo o carro. Chocaralabarasondorobor. Recatalamassocotoroboridalamassocor. Ricatamandoroboroboroboro. Tomando banho. Pastor, mas não está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. Orar sem cessar. Banheiro está incluso. Orar sem cessar. A fila do banco está inclusa. Orar sem cessar. Orando em todo tempo no Espírito. Paulo entrega todas as armas e termina dizendo: e para isto, sob oração em línguas, vigiando com toda perseverança. Ou seja, é a oração em línguas que te treina a usar as armas espirituais. É a oração em línguas que te treina a viver nas coisas do Espírito. A oração em línguas é muito poderosa. Meu Deus,
Se eu falar com o monte e não duvidar, ele vai se erguer e vai se lançar no mar. Agora imagine se eu falar em línguas. Se eu por fé falar, acontece. Imagine se eu falar sem entender nada. É Deus que está falando através de mim. Quantos acontecimentos você libera sem saber que está sendo instrumento na mão de Deus para interceder por aquela situação, por aquela situação, por aquela situação. Quantas coisas Deus já fez na terra pelo tempo que você já orou em línguas. Porque a oração é a autoridade para Deus fazer. Eu sei que muitos vão se escandalizar comigo ao ouvir isso, mas está escrito que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Então Deus entregou a terra para o homem, o diabo tomou de volta e Jesus restaurou. Então por que orar? Para liberar Deus na terra. Liberar Deus na terra. Orar, como disse Watchmani, é trabalhar com Deus. Orar, como disse Watchmani, é colocar um trilho para o trem passar. Imagine você, ou talvez assistindo televisão, assistindo um filme, assistindo futebol. Pastor, mas que é isso? Isso é falta de referência. Não, querido, a Bíblia diz que quando você fala em línguas, o seu espírito ora de fato, mas a sua mente fica infrutífera. Então enquanto você põe sua mente num lugar, o seu espírito está lá em cima, em comunhão com Deus. A oração em línguas revela que o espírito está desvinculado da mente em suas operações. Vou repetir, a oração em línguas é uma prova de que a sua mente está livre das operações do seu espírito. Você pode estar trabalhando o computador falando em línguas. Ah, pastor, não consigo. É só treinar, é só querer. Eu chamo orar, ler. Você pode ler a Bíblia. Eu só oro a Bíblia orando em línguas. Uau! Que revelação! Eu nunca tinha percebido. Queridos, existe um lugar no Espírito onde você pega a palavra. E quando você pega a palavra, você já mergulha no Espírito Santo. E você lê outra Bíblia. Não a Bíblia escrita, mas a Bíblia falada no ouvido de quem escreveu. O que ele quis dizer para o escritor, ele vai falar com você. Aleluia! Revelação é Deus transferindo o que Ele quis dizer, quando o escritor colocou aquilo no papiro. Então não é o que está escrito, é qual é o significado espiritual, qual é o código e qual é a decodificação. Qual é o mistério e qual é a revelação? Eu declaro em nome de Jesus que você é uma pessoa que anda em cima de revelação. E eu declaro que sem revelação você fica quieto orando. E se Deus te deixar quieto orando 5 anos, você vai ficar 5 anos quietinho. Você não é obrigado a nada. Jesus ficou 30 anos vendo paralíticos, vendo os enfermos, vendo as pessoas morrerem, e Ele não fez nada.
Ele estava tão acostumado a não fazer nada, que quando chegou o dia, ele falou para a mãe dele: ó mulher, não é chegada a minha hora. E já era chegada. Ele estava tão acostumado a esperar o momento certo, que Maria chegou e falou assim: ó, o vinho acabou. E ele disse: ó mulher, não é chegada a minha hora. Ele vivia freando a alma dele, porque, gente, ele faria o que ele quisesse. Ele ressuscitaria um cemitério inteiro. Ele limparia um leprosário inteiro. Ele faria o que ele quisesse, como criança ele faria. Ele pararia o tempo como criança. Como criança, se ele dissesse: tempo, para, o tempo pararia. Nem sei se ele não andou fazendo umas coisas dessas. Mas quando Maria chega para ele e diz: acabou o vinho. Ele estava tão acostumado. Eu estou falando de um Jesus ser humano, irmãos. Entenda. De um Jesus homem. Mulher, não é chegada a minha hora. Aí Maria, como era cheia do Espírito, e ela já conhecia ele, ela já sabia que o que aquele menino falava acontecia. Ela falou assim para os servidores: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Sim, senhora. O dono da festa envergonhado ali, cheio de gente. Aí Jesus disse: enchei de águas essas talhas. O que eram aquelas talhas? Elas serviam para a purificação dos judeus. Quando o judeu chegava na festa, a primeira coisa, ele se purificava, ele se lavava. Aquelas talhas eram um lugar de ritual religioso. Meu irmão, até a religião vira avivamento quando Jesus põe a mão. Pare de colocar clichê em avivamento. Avivamento é onde Jesus chega. Avivamento é o que Jesus fala. Avivamento é quando Jesus age. Jesus podia ter dito: não, eu vou conseguir que em outro lugar. Essas talhas aqui são religiosas. Essas talhas são para a purificação dos judeus. Eu não vou usar esse sistema religioso. Meu querido, se ele quiser usar o sistema, ele usa. Se ele não quiser, ele não usa. Se ele quiser usar a mula, ele usa. Se ele quiser usar o queixo do jumento, ele usa. Se ele quiser me usar, ele me usa. Se ele não quiser também, ele não me usa. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e Ele sempre sai vencendo e para vencer. Aleluia! Você acha que eu vou deixar alguém que passou uma faca no meu corpo parar minha fé? Não, eu vou absorver a cura e serei regenerado. O que ficará ali é uma cicatriz de guerra. No lugar da ferida vai ficar uma cicatriz. Quando Jesus voltar, tem uma profecia que diz assim, acho que é Oséias ou Miqueias, não me lembro agora qual profeta, porque Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, e os judeus vão estar lá, aguardando o Mashiach. Mashiach, 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 la 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 ya. Mashiach, 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 la 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 ya. Anima-me, anima-me. Essa é uma música linda hebraica. Ele vai voltar, irmãos. E tem uma profecia que fala assim, que eles vão perguntar para ele: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos.
a profecia. Ele não vai falar, está vendo aqui, vocês me negaram esses 2000 anos, eu estou aqui, e agora? Fala alguma coisa, meu nome é Jesus Cristo, eu sou filho de José e Maria, agora se dobrem aí e me adora. Não, eles vão ver as mãos dele furadas, e eles não vão lembrar da cruz, eles vão perguntar para ele, que feridas são essas nas suas mãos? Ele vai responder, são as feridas com que eu fui ferido, na casa dos meus amigos. Porque quem é cheio do Espírito Santo, não é inimigo, é amigo. Você pode até ser meu inimigo, mas eu sou seu amigo. E eu vou continuar sendo bobinho. E eu vou continuar beijando sua face, te abraçando. Ainda que você tenha até motivos para ter me ferido, ainda que houve crise no relacionamento, houve desavenças, houve contradições, e você se sinta em sua justiça própria de ser meu inimigo, mas eu não, eu já te perdoei, eu sou seu amigo. Então, quando você olhar para as minhas feridas e perguntar, Heber, eu vejo que você tem muitas cicatrizes. Heber, eu não consigo ver feridas em você, mas eu consigo ver cicatrizes. Que cicatrizes são essas? São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu amo eles, eu quero o bem deles, eu declaro prosperidade na terra para eles, eu declaro para todos eles o shalom de Deus. Sobre cada um deles eu declaro o shalom de Deus. Aleluia. Levanta suas mãos, começa a falar em línguas. Quando ele disser, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos, toda a nação de Israel irá se prostrar diante do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Quando ele disser, foi as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos, toda a nação de Israel nos 4 cantos do planeta irão se prostrar e vão dizer para Jesus, o Galileu, Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. E como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, Ele irá abraçar Israel. Irá abraçar Israel. Nós como igreja estaremos do seu lado no nosso papel de noiva. Nós como igreja já estaremos arrebatados e estaremos ao seu lado assistindo a reconciliação de Israel com Yeshua HaMashiach. O Senhor te diz, te reconcilia hoje com quem te feriu, abraça hoje os teus inimigos, ame hoje, imite o teu Salvador hoje, transmita Cristo na terra hoje. Tem uma fé que seca as figueiras infrutíferas, tem uma fé que sobe o monte mais alto, e tem uma fé que desce nas profundezas mais profundas, mas tem uma fé que mergulhado na oração, você pula
puxa a cura do espírito e é regenerado na alma. Puxa a cura do espírito e é regenerado na alma, gerando uma cicatriz de guerra. E essa cicatriz é a sua patente espiritual. Sua patente não são seus títulos, sua patente são suas cicatrizes. Paulo disse: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu creio que na eternidade, quando a gente olhar para Paulo, olha para mim, nós vamos ver uma cicatriz assim no pescoço dele. Nós vamos perguntar para Paulo: o que é isso, Paulo? Ele vai dizer: foi a última oferta que eu dei para ele quando eu estava na terra. Eu não tinha nada mais para dar, eu dei a minha cabeça. O Senhor te diz: não sigam homens que conhecem a teologia, sigam homens que têm cicatrizes de guerra. Não siga pessoas que estão sangrando, siga pessoas que foram cicatrizadas. Aleluia. Quero dizer a vocês, eu amo vocês. Quero dizer a você que me ouve pela internet, eu amo você. Não importa se você concorda comigo ou não, eu amo você. E eu vou andar nesse amor enquanto eu estiver nesse planeta. Porque a única coisa que me conquistou na terra foi encontrar com esse amor. E eu vou derramar esse amor por onde eu for. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Que feridas são essas em suas mãos? Ele vai dar um sorriso. Eu chorei porque eu fui tomado pelo Espírito e minhas emoções se manifestaram. Mas Jesus vai sorrir. Ele vai dizer: são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Tem essa aqui também, ó. Tem essa aqui também, ó. E Israel irá se prostrar. Ande com quem tem cicatriz, e você nunca errará o caminho. Porque onde você foi curado, você tem autoridade para curar. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Eu te amo, Senhor! Senhor da minha existência, Jesus Cristo de Nazaré! Aleluia! Você não é inimigo de ninguém, você é amigo de todos. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém? Se alguém trouxe a sua oferta, pode colocar ali. Se você quiser ofertar no nosso ministério, essa é a semana do nosso aluguel.
Você pode entrar com uma oferta especial aí no canal Ouvir e Crer, tem a conta bancária. Participe conosco financeiramente, amém? Graça aí. Amém.